entender que para você não ter problema com o seu cliente de arquitetura, você precisa trazer previsibilidade para ele. O ser humano precisa de saber tudo o que vai acontecer antes mesmo de chegar no fim. Você não pode esperar chegar no fim. Por isso que eu vou te falar exatamente o que vai acontecer aqui até o final deste vídeo, para que você fique aqui comigo até o final, você entenda a clareza, a importância da clareza na nossa comunicação. E o que a gente vai ter aqui até o final? Um passo a passo dos 4 canais mais importantes de comunicação com o seu cliente e como que você vai usar isso para você não ter problema nos seus projetos de arquitetura, para que ele não te odeie antes de acabar o processo, que ele te odeie só no final. Mentira, para que ele não te odeie hora nenhuma, para que ele acabe o projeto amando você e te recomende. Mas para isso você precisa entender qual é o processo, qual é o onboarding. Já nós está falando grego. Que história é essa? Prazer, meu nome é Juliana Pupim, eu sou arquiteta, trabalho para os Estados Unidos há mais de 5 anos e eu trago aqui no meu canal tudo sobre mercado imobiliário, construção civil, tudo que está acontecendo nos Estados Unidos para que você melhore os seus processos e você ganhe muito mais em dólar, principalmente agora em 2026, que está chovendo de oportunidade. Se você não me segue aqui ainda, você vai me seguir agora, você vai deixar o seu like logo, porque eu garanto que você vai aprender muito nessa aula, e você também vai me seguir lá no Instagram, porque lá acontece tudo em tempo real. Temos combinado? Essa troca, a gente precisa dessa troca. Eu dou tudo para você, mas eu preciso que você curta para eu saber se você está gostando ou não. Combinado? Combinado, hein? Bom, vamos lá. Ju, que história é essa de ter previsibilidade? Como assim trazer previsibilidade para o meu cliente? Beleza, você fechou um projeto de arquitetura, de design de interiores com seu cliente americano. Também serve para o seu cliente brasileiro. Mas vamos focar aqui nos Estados Unidos porque eles têm um pouquinho mais de diferença cultural. Eles são bem mais objetivos. Então, tudo isso que eu vou te falar é ainda mais importante se você quiser trabalhar nos Estados Unidos. Primeiro de tudo, você precisa ter clareza na sua comunicação. Tudo que você pensar que é óbvio para você, mesmo assim você precisa falar para o seu cliente e deixar muito claro, porque tudo que você não falar por você achar que é óbvio, vai deixar um espaço vazio na cabeça do seu cliente, dando liberdade para que ele pense o que ele quiser e que ele tire as próprias conclusões e que ele defina as próprias regras. E é exatamente por isso que ele fica te pedindo um render a mais, um não sei o quezinho a mais. Pode fazer uma visita a mais, você pode fazer uma revisão a mais. A culpa não é do cliente, a culpa é sua que não teve clareza na sua comunicação, porque você não disse tudo que você precisa, tudo que vai entregar, todos os prazos, você não deixou claro o seu processo para ele. E aí o que você fez? Você deixou um espaço vazio. Cri, cri, cri. E aí quando ele não sabe se pode ou não pode, na dúvida, ele vai fazer o quê? Ele vai te pedir. E aí você se sente mal de cobrar mais, por quê? Porque você não deixou claro lá no começo, que é exatamente nesse momento. Você acabou de fechar um projeto, você precisa fazer uma reunião de onboarding. A reunião de onboarding, eu já falei um pouco sobre aqui no meu canal sobre isso, você procura aqui um vídeo sobre onboarding, mas eu vou focar um pouco mais profundo agora. O onboarding nada mais é que uma reunião que você vai fazer com o cliente de boas-vindas, mas também de alinhamento de expectativas, de delimitação de regras. Tudo que pode e não pode, tudo que está incluído e o que não está incluído também. Aqui é o momento perfeito para você também fazer um upsell. O que é o upsell, Juliana? O upsell é vender algo a mais. Então você vai dizer tudo que você entrega e você vai dizer, olha, mas se você quiser 3Ds a mais, não tem problema, eu faço, você me pede, vai custar R$1.000 a mais, $1.000, 1.000, quanto é a mais? É a oportunidade de você vender trabalho a mais, você quer uma consultoria a mais, você quer reuniões a mais do que você colocou no contrato, beleza, custa tanto. Então, este momento do onboarding é um momento de você deixar claro tudo que você vai proporcionar, o que está incluído e o que não está incluído, para que ele entenda até onde ele pode ir, qual é o limite dele. Entendendo isso, também neste momento é fundamental que você deixe claro os canais de comunicação. Como você vai conversar com ele e como funciona cada canal. Isso é literalmente educar o seu cliente, para que ele não te desrespeite e para que você não se sinta invadido na hora errada. Sabe aquele óbvio para você, mas que não é óbvio para o cliente? É o horário de atendimento comercial. Então, nesse onboarding, você vai dizer para o seu cliente que você atende, por exemplo, a ligação de 9 às 6. Este é o meu horário.
Fora deste horário, eu não atendo. Por quê? Porque eu tenho família, porque eu tenho outras coisas, outros compromissos, porque eu vou na igreja à noite, porque eu vou no coral, eu vou qualquer coisa, eu vou jantar com meu marido. Não interessa para o seu cliente, mas no horário comercial eu te garanto que eu vou te atender de 9 às 6 na hora que você ligar. Ou se eu não puder, assim que eu puder, eu vou te retornar a ligação. Mas você precisa dizer, porque o óbvio para você não é óbvio para ele. Porque o que acontece? O seu cliente trabalha o dia inteiro e ele vê o seu trabalho como um lazer para ele, porque você está realizando o sonho dele. E que horas que ele vai pensar no sonho dele? Na hora que ele está trabalhando? Não, é na hora que ele chega em casa à noite. Aí quando ele chega em casa à noite, que ele vai conversar com a mulher e a mulher vai conversar com o marido e conversar com os amigos no final de semana, é que ele tem aquelas ideias brilhantes. Vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Aí o que ele faz? Deixa eu mandar uma mensagem para minha arquiteta. E se você já deixou muito claro que você só responde durante a semana e daquele horário a aquele horário, ele vai saber, você alinhou as expectativas, ele vai saber que você não vai responder. Ele não vai. E detalhe, respeite você mesma. Seja rígida com suas imposições. Se você diz para ele que você não responde no final de semana, não responda, mesmo que você esteja à toa na praia, super afim de conversar com alguém, se sentindo sozinha, carente, não importa. Não responde. Não responde, porque você está num processo de educar o seu cliente. Se você der liberdade em um momento, ele vai entender que existe uma brecha, que existe uma folga, que existe uma exceção. Se existe exceção para um momento, por que não vai existir a segunda? Então, ele vai sempre ficar esperando que você vai responder fora do horário. Então, não faça isso por você mesmo. Se você estipulou aquele horário de atendimento, siga firme naquele horário. E para que serve o WhatsApp? O WhatsApp serve apenas para notificações, para avisos, para coisas breves. Nada importante se fala pelo WhatsApp. Quando for algo urgente, liga. Fulano, tudo bem? Precisamos falar sobre isso. Porque acabou de acontecer na obra, teve um imprevisto, precisamos tomar uma decisão. Precisou tomar uma decisão? Vamos marcar uma reunião. E aí você vai marcar uma reunião, porque você também não vai tomar decisão pelo telefone. Aconteceu um imprevisto, você está avisando o seu cliente. Avisou o seu cliente que você precisa conversar mais sério com ele, definir coisas baseado nesse imprevisto. Você vai marcar uma reunião de vídeo, não interessa se é pelo telefone, se é pelo computador. Você vai dar um jeito, você vai se encontrar com ele, você vai reunir e você vai tomar a decisão ao vivo. Não é por telefone e não é pelo WhatsApp. Porque você não sabe o que a outra pessoa está fazendo, o que está acontecendo na vida dela naquele momento, e às vezes ela não está pensando naquilo. E aí o que acontece? Ela se arrepende. Ela toma a decisão sem pensar, inconsciente, porque ela não parou para pensar naquilo, e depois você que vai ter o pepino na mão para resolver. Então, traga essa consciência do poder da decisão e da importância da decisão para o seu cliente. Decisões são tomadas em reuniões. Então, você faz uma reunião com o seu cliente e traz tudo abertamente para ele, seja online, seja pessoalmente, presencial. Ok. Qual é o outro canal que é muito importante e que o americano preza demais? Pode parecer meio dos primórdios, mas eu admiro isso. Por quê? Porque tudo eles registram, tudo eles documentam, os americanos documentam por e-mail. É importantíssimo documentar, porque você cria o histórico daquilo tudo que está acontecendo. Tudo que precisa ser assinado, tudo que precisa ser registrado, fica por e-mail. E aí você descreve a situação e o cliente tem a ciência daquilo. E ele responde, e aquilo ali se torna um histórico para os dois lados. Inclusive judicialmente, juridicamente, não sei como é que se fala. Se é judicialmente ou juridicamente? Não sei, whatever. Não sou advogada, mas eu tinha que saber, né? Português. Enfim, eles usam isso na justiça. Então, você também precisa ter respaldo disso. Tudo bem que justiça não funciona muito no Brasil, né? Mas é a sua segurança. Você precisa se resguardar. E decisões importantes sempre vão precisar de reuniões. Então, nunca tome uma decisão pelo WhatsApp porque você está com preguiça. Eu sei que você tem preguiça, porque eu também tenho preguiça. E você, com certeza, é parecido comigo, porque nós somos seres humanos. A gente tem preguiça de fazer reunião. Quem tem, levanta a mão. Eu morro de preguiça, gente. Eu morro de preguiça de ligar. Quando me liga, eu já fico até com raiva. O que essa pessoa quer? Por que não me mandou no WhatsApp? Por que não me mandou um áudio, né? Toma na testa. Não pode, gente, não pode. Não faça isso. Crie respeito. Não se toma decisões pelo WhatsApp. E quando você cria esse hábito, você educa o seu cliente para que ele faça o mesmo. Para que ele não te obrigue também a que você tome decisão pelo WhatsApp. Então, o WhatsApp são meras notificações, são avisos, são coisas rápidas, nunca coisas sérias. Então, você tem o WhatsApp, você tem e-mail para documentação, você tem reuniões para coisas sérias e você tem ligações para coisas urgentes.
precisa tomar uma decisão rápida, alguma coisa que está acontecendo, algum aviso que é muito importante, que precisa saber agora, você vai ligar e depois você vai registrar por e-mail. Esse processo, você não só traz tranquilidade para o outro, tá? Porque o seu cliente vai se sentir seguro. Você tem processo, você se respeita, ele vai te respeitar. Se você não se dá o respeito de colocar limites, ele não vai te respeitar. E quando você mostra isso na primeira reunião de onboarding, todo o processo fica muito mais previsível. E o seu cliente, ele tem tranquilidade, ele passa a confiar muito mais em você. Ele passa a ter segurança no processo de decisão. Ele sabe que ele está... É uma via de mão dupla. Você está resguardado e ele também. Isso é melhor para todo mundo. Desde que você crie esse passo a passo, estipule esse passo a passo com o seu cliente lá no começo. E aí ele, a partir disso, ele vai te amar, porque ele vai saber que você vai cuidar dele. Ele tem limite, você também tem, para os dois lados, assim como você não vai ligar para ele na hora errada. O cliente nem sabe o que é isso, né? Porque a gente se respeita, a gente sabe que respeita o horário e não gosta de ligar para o cliente. Aliás, não gosta de ligar para o cliente hora nenhuma, né? Mas a gente gosta de ligar para o cliente quando precisa, dentro do horário. Difícil um arquiteto, acho bem difícil, ou um design de interiores, ligar 10 horas da noite para o cliente e falar: é que eu estou projetando agora e eu lembrei, esqueci de te perguntar qual é a mesma pedra que você escolheu. Arquiteto não faz isso, eu duvido que 10 horas da noite você vai ligar para o cliente, mas o cliente liga para você. A culpa é de quem? A culpa é nossa. Então, eu estou te dando esse passo a passo para que você imponha esses limites, traga essa previsibilidade do processo, porque o seu cliente vai adorar você. Ele vai ficar muito mais calmo, isso vai gerar segurança para os dois lados. E eu tenho certeza que vai mudar a sua relação com o seu cliente. E faça a reunião de onboarding no começo. Foi contratado, fechou o contrato, a primeira reunião é de onboarding. Ainda não é o briefing é depois. Primeiro onboarding com regras, limites, tudo muito claro, comunicação aberta para os dois lados. Entendeu? Beleza, agora podemos começar o nosso projeto. Gostaram? Você gostou? Mas se você gostou mesmo? Você gostou mesmo? Você aprendeu? Se você aprendeu, você tem que... Não, você tem que deixar o seu like aqui. Estamos combinados? Espero que você tenha gostado de verdade, do fundo do seu coração. Espero que te ajude, porque eu trago aqui o melhor de tudo que eu aprendo, de tudo que eu sei, de toda a minha experiência dos Estados Unidos, para que você aprenda também. Mas a sua resposta, se você está gostando ou não, é deixar um comentário. E eu amo ler os comentários de vocês. Eu simplesmente amo. Se você aprendeu, o que você aprendeu? O que você mais gostou? Comenta aqui que eu te respondo. A gente bate papo. A gente fica best. Eu juro. Grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.